Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo tutorial sobre mapeamento de processos e identificação de gargalos. Neste vídeo, nós vamos explicar passo a passo de como entender e otimizar os processos dentro da sua organização. Vamos começar? A primeira etapa é você definir qual processo deseja mapear. E em seguida, você pode definir o escopo. E o que seria esse escopo? Esse escopo é justamente aonde você deseja alcançar com esse projeto. E claro, em seguida, definir os limites para uma melhor compreensão do processo, para que não haja falhas, para que não haja desentendimento. Após conhecer o escopo do projeto, entender os seus objetivos a serem alcançados e conhecer os seus stakeholders, a documentação dessas etapas é um dos momentos mais importantes em toda essa trajetória. Para isso, é preciso fazer uma análise completa do atual processo. Logo, após essa análise, serão identificados os pontos fortes e fracos, os gargalos promovidos pelo processo atual e possíveis oportunidades para melhoria. Apresentaremos 3 importantes ferramentas para a documentação do processo. O fluxograma é uma ferramenta que ilustra as etapas, sequências e decisões de um processo. Apresentaremos o exemplo de um fluxograma de um setor de auditoria. Após o planejamento, que é a etapa inicial, ele passa por uma avaliação do controle interno e uma revisão analítica. Logo após, vai para a execução do que foi planejado, colhendo evidências, passando por avaliação dessas evidências para então emitir um parecer. Outras 2 ferramentas que nós iremos analisar é o ponto de decisão e o ponto de controle. O ponto de decisão, ele mostra as etapas do processo em que uma escolha tem que ser feita. Nós iremos analisar aqui a etapa de um processo do setor de recursos humanos. Essa etapa é a avaliação dos candidatos. Para essa avaliação, nós precisamos ter alguns critérios, que é a qualificação, a experiência e a cultura organizacional dos mesmos. Logo, teremos 2 opções, o candidato adequado e o não adequado. Para o adequado, nós iremos agendar uma próxima entrevista. O não adequado, nós iremos dispensar por meio de uma carta de rejeição. Um outro exemplo de ferramenta é o ponto de controle, que ele documenta as etapas em que é necessário monitorar o desempenho, a qualidade ou o cumprimento de critérios específicos. Nós iremos aqui trazer um exemplo sobre documentos ali do setor de controle de qualidade. Essa revisão de documentos, que é uma etapa, ela tem alguns critérios de decisão, que é a precisão e a completude dos mesmos. Nós temos 2 opções, a documentação incompleta a gente devolve para a revisão e a precisa e completa a gente aprova para o próximo estágio. Passado agora a fase de definição do fluxograma, podemos acompanhar detalhadamente na ordem correta os processos que acontecem dentro da empresa. É muito importante ficarmos atentos nessa etapa em específico, porque é nelas que vão ser apresentados os gargalos, quais são as etapas que geram retrabalho, e assim podemos então identificar quais serão os setores e processos na quais serão aplicadas essas melhorias. Após a identificação dos processos a serem melhorados, deverá ser contatado o responsável por cada um, para que assim haja uma colaboração mútua entre os setores envolvidos. Vamos agora sobre a importância de monitorar, avaliar e integrar os processos dentro de uma empresa. O primeiro passo é o monitoramento contínuo, que é essencial para garantir que estamos no caminho certo. Ao acompanhar de perto os processos, projetos, resultados, podemos identificar oportunidades de melhoria e tomadas de decisões mais assertivas. O segundo passo é a avaliação de resultados, que nos permite medir os impactos das nossas ações e iniciativas. É através dessa análise que podemos entender o que está funcionando bem e o que precisa ter algum ajuste para alcançarmos nossos objetivos. Algo que auxilia durante esse processo de medir e avaliar são os feedbacks. Os feedbacks de todas as partes envolvidas, seja cliente, colaboradores ou parceiros de negócio, que é uma fonte muito importante de informação para podermos entender quais são os objetivos e necessidades
do nosso público-alvo, seja colaborador, cliente ou parceiro de negócios. Dessa forma, podemos aprimorar nossos processos e serviços. Dessa forma, com base nas informações coletadas através do monitoramento, avaliação e dos feedbacks, podemos realizar ajustes e implementar melhorias de forma proativa, isso mantendo a empresa sempre ágil e adaptável às mudanças do mercado, otimizando os processos internos de uma empresa. E com isso tudo, podemos ver também que algumas dessas necessidades possa vir a calhar alguma implementação de novos processos. Algo que pode auxiliar nessa implementação de novos processos são algumas metodologias ágeis como o PDCA, que nada mais é que Plan, que é planejar e definir os objetivos e os recursos necessários. Do, que é executar esses objetivos. Check, que é monitorar e acompanhar a execução desses processos. E Act, que é justamente implementar as melhorias desses processos. É importante também ter em mente que toda integração de processos novos dentro de uma empresa sempre enfrentam resistências, seja interna ou externa, e também são muito trabalhosos, além de também trazer novos gastos extras que não estavam planejados. É um período de mudança muito complicado e que dessa forma deve ser sempre tratada dessa forma, com análise e avaliação e monitoramento, para que seja feita de uma forma bem assertiva, evitando gastos e problemas na execução. Algo que pode auxiliar isso são essas metodologias ágeis, além também da necessidade de uma comunicação clara, treinamento, testes e o reconhecimento de envolvidos, além de várias outras formas que podem auxiliar nessa implementação de novos processos. Bom, pessoal, e aqui encerramos o nosso vídeo sobre mapeamento de processos e identificação de gargalos. A gente espera que você tenha entendido sobre o conteúdo e agradecemos pela sua participação. Até a próxima!